Quero, neste momento, estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí, da AD Ponte São João. Quero avisar você que todos os domingos, às 9 horas da manhã, enquanto durar a pandemia e as restrições de culto, estamos ao vivo pelo nosso Facebook, Paulo.Delanhese, com a Escola Bíblica. Nos acompanhe por lá, avise os seus amigos, seus irmãos, compartilhe os nossos vídeos, tá? Também, toda quarta-feira, às 19h30, estamos ao vivo aqui com o Ministério Família, Ministério Palavra de Deus. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, ao vivo pelo Facebook, Paulo.Delanhese, e toda quarta-feira, às 19h30. Você também pode se inscrever no nosso canal. Estamos chegando aí a 1000 inscritos. Precisamos da sua ajuda. Nos ajuda a atingir esta meta. Para ser validado pelo YouTube, segundo informações que eu tive, você tem que assistir no mínimo do vídeo 2-3 minutos, tocar o sininho e dar o link. Se quiser deixar um comentário, muito obrigado, tá bom? Compartilhe este vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Envie a eles e peça para que eles se inscrevam, pois assim você também nos ajuda a levar a palavra de Deus. A aula de hoje, nosso resumo aula, é a lição de número 5. Como sempre acontece, você recebe ela uma semana antes no Facebook, no WhatsApp, para que você possa acompanhá-la. Título da nossa aula de hoje é Zorobabel recomeça a construção do templo. Melhor dizendo, nossos versículos de parâmetro para a aula de hoje, para norteá-las, está em Esdras 5:1-2, o poder da palavra profética, Esdras 5:5, o poder de Deus sobre os anciões, Esdras 5:13-17, o poder de Deus sobre o rei Dário, e Esdras 6:14, o poder de Deus traz prosperidade. E Ageu 2:4, poder de Deus sobre o ministério. Ageu 2:7-9, o poder de Deus sobre os recursos. Nosso textuário está baseado em Ageu, capítulo 2, versículo 10 e 18. Diz-nos assim a palavra de Deus: ao 24º dia do mês 9, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: ponde, pois, vos rogo, desde o dia que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nesta obra. Ou seja, Ageu está dizendo: ponde, pois, o vosso rogo, e pondes o vosso coração nesta obra. Ou seja, coloque o seu coração nesse negócio. Sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Esdras 5:1-2, Ageu 1:12, Zacarias 4:6-10 é a nossa leitura de base da nossa aula de hoje. Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantou Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com ele os profetas de Deus que o ajudavam. No ano segundo do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel,
príncipe de Judá, e a Josué, filho de Zadok, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, os tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E respondeu-me e falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois ele se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra, que discorre por toda a terra. Aí está a mensagem de Deus vinda diretamente a Zorobabel e também a Ageu e também ao profeta, né? Ao sacerdote. Deus fala ao povo que a casa de Deus seria edificada. Mesmo os inimigos tentando destruir os intentos da construção, Deus levantou esses homens para que a casa realmente acontecesse. A lição anterior, né? A lição de número 4, vimos que o povo de Deus havia dado início à obra de reconstrução do templo. Eles fizeram um culto de adoração ao Senhor, quando as últimas pedras do alicerce foram fincadas. Mas logo os samaritanos e outros povos da redondeza se levantaram para impedi-los de reconstruírem o templo e estabeleceram Jerusalém. Esses mesmo sentiram-se ameaçados, por isso armaram traiçoeiramente emboscada contra o povo de Deus, atrapalhando assim a obra. Segundo o comentário bíblico, eles alugaram conselheiros e aparentemente deram uma impressão enganosa sobre os judeus ao rei da Pérsia. Parecia que o templo jamais iria ser reconstruído novamente. O povo estava sem fé, sem coragem e sem esperança. Ficava evidente que somente Deus poderia ajudá-los. Então o Senhor usou os profetas Ageu e Zacarias para incentivar e exortar o seu povo e concluir a sua casa. E depois de uns 18 anos, aproximadamente, a construção do templo foi concluída. Então, Deus finalmente deu cabo à obra a qual ele pretendia levantar em Jerusalém. Foram muitas as lutas, muitos os inimigos, muitos empecilhos. Ficou parada aproximadamente 15 anos. Mas Deus ajudou o seu povo a vencer os inimigos e a sua casa foi construída de adoração. Hoje não é diferente em nossos dias. Por mais que os nossos inimigos se levantam para nos barrar, para nos fazer parar, Deus está na nossa frente e nós sabemos que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nesta lição estudaremos como Deus, depois da construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de 2 profetas, Ageu e Zacarias, a qual já viemos aí falando. Então Deus, após 15 anos, levanta esses homens de Deus para que a sua obra fosse concluída. Tópico 1 nos diz que Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu 1, e depois levantou-se Zacarias 4, 1, 6. Não vieram atendendo o convite de líderes de Jerusalém, mas o Deus dos céus os enviou. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes e também com o povo judeu. Esdras,
capítulo 5, versículo 1. Vejamos, Zorobabel, o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Deus, conhecedor da insuficiência espiritual de Zorobabel, e sabendo que esse não tinha mais nenhum vigor para tentar modificar a situação imposta pelos inimigos, deu-lhe uma maravilhosa mensagem de encorajamento. A mensagem de Deus veio sob a forma de uma visão que Zacarias havia recebido. Deus lhe mostrara um castiçal com 7 lâmpadas, símbolo da obra de Deus. O óleo que as lâmpadas precisavam tinham que fluir através de canos ligado a um vaso de azeite que ficava acima. O vaso de azeite, por sua vez, estava em contato com 2 oliveiras. Zacarias 4:1 e 4:13. E o recado de Deus para Zorobabel foi: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 4:6. As dificuldades que pareciam montes grandes diante de Zorobabel seriam como uma campina, uma planície. Zacarias 4:7. Deus ainda garantiu a Zorobabel que as mãos dele acabaria a construção do templo. Zacarias 4:9. Então aqui está a palavra de Deus vindo ao coração de Zacarias para que ele perdesse todo o medo, toda a falta de ânimo, toda falta de encorajamento e desse continuidade à obra do Senhor. Josué, o sumo sacerdote e líder espiritual do povo, recebeu também uma mensagem pessoal. Esse Josué era aquele a qual estavam com as suas vestes manchadas, mas a qual Deus retira o seu pecado e o levanta para ser também um dos porta-voz de Deus ao povo. Observamos, então, na lição passada, que ele estava com vestido sujo. A mensagem de Deus para ele foi de perdão e de restauração. Deus lhe disse que havia feito passar dele toda a sua iniquidade e que havia ordenado que fosse vestido de vestes novas. Zacarias 3:4. E que se pusesse sobre a sua cabeça uma mitra limpa. Zacarias 3:4, 5. Então Deus levanta Josué, o sacerdote. O povo recebeu também uma mensagem de Deus. O profeta Ageu mostrou ao povo que os prejuízos materiais que haviam sofrido era consequência da omissão frente ao dever que tinham com a casa do Senhor, porque o povo havia abandonado a casa de Deus e estavam reconstruindo as suas casas. O povo não trazia mais a oferta que era devida ao Senhor, os dízimos. O povo não cuidava mais da casa de Deus, apenas cuidava dos seus afazeres, da sua própria casa. Então Deus também falou com o povo que o que eles estavam perdendo era consequência do relaxo deles para com as coisas de Deus. Ageu falou-lhes do prejuízo que sofre o homem que busca somente a sua prosperidade material e deixa a casa de Deus deserta. Ageu 1:4. Há muitas pessoas que vivem na miséria, há muitas pessoas que não conseguem sair do aluguel ou não conseguem fazer nada. Isso é a prova de que essa pessoa também é relaxada para com as coisas de Deus. Se o homem se preocupar somente com seus bens materiais, com a sua vida, e não se preocupar com as coisas de Deus, a prosperidade não chegará à casa dele. Isso é prova que a Bíblia nos garante. Lógico que estamos falando com um cristão, não estamos falando com quem não conhece, mas o cristão verdadeiro, ele tem que priorizar pelas coisas de Deus. Quando ele prioriza pelas coisas de Deus, Deus encarrega da sua prosperidade. O profeta deu ao povo uma ordem estimulante: subi o monte e trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei, e eu serei glorificado. Ageu 1:8. Essa foi a ordem de Deus: sobe ao monte, tragam madeira, edificam a minha casa, e eu serei glorificado. O resultado da mensagem dos profetas
veremos o impacto que essa mensagem causou no povo, nos líderes e no sacerdote. O poder de Deus se manifestou através da mensagem destes homens de Deus. Assim, os dois líderes criaram coragem e o povo também foi renovado pelo impacto da mensagem. Então, Zorobabel ordenou que todos imediatamente voltassem à construção e começassem a edificar a casa de Deus. Esdras 5:2. Os profetas que Deus ficaram com eles, ajudando os líderes do povo na direção do trabalho. Então, os profetas de Deus ficaram com eles ali, trabalhando também, tá? Ajudando na edificação da obra do Senhor. Quando os inimigos vieram a eles perguntando quem havia dado ordem para edificar a casa, responderam que a ordem havia sido dada pelo próprio rei Ciro. Os olhos do Senhor estavam sobre o seu povo e sobre a reconstrução do templo. E os inimigos não puderam impedir a obra, até que fosse dado conhecimento dos fatos ao rei Dário, que agora reinava sobre todo o Império Persa. Esdras 5:5. O rei Dário mandou que os seus escrivães verificassem o referido edito de Ciro e se ele havia dado ordem para a construção da casa do Senhor em Jerusalém. Feita a verificação nos registros dos editos dos reis da Pérsia, foi encontrada a ordem dada por Ciro, e assim o rei Dário confirmou a permissão para a reconstrução do templo. Os inimigos agora não tiveram êxito, os inimigos agora não conseguiram parar a obra do Senhor, porque Deus estava agora no comando desta obra e havia animado o espírito de desânimo dos seus líderes, dos profetas, do povo e do sacerdote. Quando estamos unidos com o Senhor, quando estamos animados com o Senhor, quando estamos com a nossa vida voltada para o Senhor, não tem nada que faz nós pararmos, não tem diabo, não tem Satanás, não tem inimigo que faça a igreja parar. O impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da obra. O profeta Ageu e Zacarias continuaram dando a sua cooperação, prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, edificaram a casa e aperfeiçoaram, conforme o mandato do Deus de Israel, e conforme o mandato de Ciro, de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6:14. Acabou-se esta casa. Esdras 6:15. Que grande bênção! O despertamento dado por Deus ao rei Ciro propagou-se e agora, com a ajuda dos profetas, foi renovado e levantado o resultado glorioso. Toda honra e glória seja somente ao Senhor, o nosso Deus. Então, a casa de Deus foi reedificada. O segundo templo foi levantado e o povo pôde ver novamente a glória de Deus se manifestar em Israel. O reinado e conclusão, reinício e conclusão da construção do templo, ela só foi possível graças ao ministério profético de Ageu e Zacarias. Suas profecias incluíram aos líderes, ao povo, ordens diretas de Deus. Ageu 1:8, advertência e repreensão. Ageu 1:9, 11, exortação. Ageu 2:4 e alento, mediante a promessa de bênçãos futuras. Palavra de Deus através de Jeremias pusera em marcha o início da construção do templo. Da mesma forma, agora a palavra do Senhor através de Ageu e Zacarias posicionaram a conclusão da obra. Esdras 6:14. Então, Deus sempre levanta os seus homens para encorajar os seus servos. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa à mercê, Deus não nos desampara. Deus, ele sempre é o nosso socorro bem presente na angústia, como disse o salmista. Tópico 2.
o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus, uma inesperada operação sobrenatural por parte de Deus solucionou o grave problema da construção do templo. Manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Há muitos exemplos no Antigo Testamento. Vamos mencionar apenas dois. A Moisés, o grande líder que Deus levantou para libertar o seu povo da escravidão do Egito, recebeu de Deus um preparo sobrenatural, o que lhe deu muita autoridade espiritual. Com a sua vara, fazia grandes maravilhas. Êxodo 4:17. O outro que temos como exemplo é Elias, o profeta de Deus. Foi revestido de autoridade sobrenatural para ajudar Israel, que havia sido levado à idolatria pelas suas lideranças políticas, e em particular pelo ímpio Acabe, rei de Israel nos dias de Elias. Pôde assim realizar grandes milagres. Fez com que não chovesse sobre a terra por 3 anos e meio, além de outros, milagres que ele realizou. Mas o ponto alto do ministério de Elias foi o confronto com os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nesta ocasião, a manifestação sobrenatural do poder de Deus fez o povo clamar: só o Senhor é Deus. 1 Reis 18, versículo 39. Então Deus se manifestou poderosamente através dos homens de Deus no Antigo Testamento. Manifestações agora sobrenaturais no Novo Testamento. Quando o Espírito foi derramado em sua plenitude, os dons espirituais começaram a entrar em ação e passaram a ser a própria preparação divina para o ministério dos apóstolos, agora na nova aliança. 1 Coríntios 12, 4, 6. Os apóstolos eram revestidos desses dons por meio divino para a conversão de muitas almas. O apóstolo Paulo, enriquecido por Deus com muitos dons, escreveu para o evangelista Timóteo, representante da segunda geração, uma mensagem de exortação. Não despreze o dom que há em ti. 1 Timóteo 4,17. Pouco antes de ser martirizado, Paulo voltou a escrever a Timóteo: desperte o dom de Deus que existe em ti. 2 Timóteo 1:6. Paulo recomenda: procurai com zelo os melhores dons. 1 Coríntios 12:31. E procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios 14, versículo 1. Então Deus, agora através do seu Espírito, exorta os homens de Deus. Profecia, Vamos entender um pouco, para corrigir alguns erros doutrinários que existem sobre esta palavra profecia. No Antigo Testamento, o oráculo profético ou mensagem a ser transmitida ao povo era entendida como um peso, em hebraico, massa, sobre a alma do profeta, até que ele pudesse pronunciá-lo. Ou seja, o profeta era chamado por Deus, e enquanto ele não falava a mensagem de Deus, ele sentia este peso sobre os seus ombros, Ele sentia este fardo sobre os seus ombros. Deus incomodava ele até que ele fosse e trouxesse a mensagem a qual Deus queria falar ao povo. Era assim que Deus agia para com o profeta. Provérbios 31 e 31:1, também Isaías 13:1 e Abacuque 1:1 e Zacarias 9:1. Também foi usada a palavra nuba, relacionada com Nabi, profeta, de 2 Crônica 9:29, 15:8, Esdras 6:14, Neemias 6:7. O termo no Novo Testamento é a palavra grega propreteia, que pode se referir-se a uma atividade profética ou a profetizar. Apocalipse 11:6, ao dom de profecia ou a profetizar. Também Romanos 12:6, 1 Coríntios 12:10 e as declarações proféticas
de Mateus 13:14, 1 Tessalonicenses 5:20. Os profetas foram os primeiros de todos os pronunciadores e porta-voz de Deus. Moisés, o maior de todos os profetas, deveria receber a palavra diretamente de Deus e transmiti-la a Arão, que era seu porta-voz. Como Moisés deveria ser o Deus do faraó, o ministério de Arão demonstrara perfeitamente o ministério de porta-voz. Todos aqueles que agem na função de programar a palavra de Deus são seus portas-voz. É nesse sentido que o crente no Novo Testamento pode profetizar quando está diretamente habilitado pelo Espírito Santo. Olha o destaque, é nesse ministério, quando o profeta está direcionado pelo Espírito Santo de Deus, que ele pode profetizar. Não a todo momento, a toda hora, como nós vemos uma bagunça acontecendo de modo geral. Mas vamos entender melhor isto agora nesse terceiro tópico. O ministério de profeta, à luz da Bíblia. O profeta exerce a função ministerial, determinada por Deus. Ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus. Hebreus 5, versículo 4. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. O profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado pelo povo acerca de assuntos espirituais e até mesmo assim acerca de assuntos materiais. Tudo se consultava o profeta no Antigo Testamento para saber se daria certo. Mas estamos falando do Antigo Testamento, mas já vamos mostrar a correção dos nossos dias de hoje. Em Ezequiel 22, os anciões vieram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles. Deus, por meio de Ezequiel, lhes respondeu que, por causa das suas abominações, eles não receberiam respostas. Então Deus falou, como vocês são pecadores arrogantes e não se arrependem, em outras palavras, não receberão a minha resposta. Em 1 Samuel 9, 6, 7, o profeta Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul que se haviam perdido. Em 1 Reis 14, 2, 3 está registrada uma consulta sobre um doente, se ele levantaria ou não. E o profeta respondeu da parte de Deus. 1 Reis 4, 14, 4, 7. Não levantará. Moisés transmitia aos anciões o que Deus lhe falava. Êxodo 19, 7, 8. Vemos que no Antigo Testamento o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, tá? Mas isso é passado, Antigo Testamento. Vamos agora na Nova Aliança, no Novo Testamento. O profeta na dispensação do Novo Testamento. Entre os dons espirituais está o dom de profetizar. 1 Coríntios 12, 10. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo, que aconteceria nos últimos dias. Atos 2,17. Ter alguém o dom de profecia não significa que seja profeta, tá? Não existe profeta hoje. Hoje existem pessoas com o dom de profecia, tá? O que significa que seja profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para o qual o ministério recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Lemos em Atos 21, 8, 9 que Filipe tinha 4 filhas que profetizava, que depois de alguns dias veio à sua casa um profeta, Ágabo. Atos 21, 10. Então as filhas de Filipe tinham apenas o dom de profecia, mas Ágabo era um profeta. Ele estava vindo da antiga aliança. Existe, porém, uma diferença importante entre o ministério de profeta no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam-lhes a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz, a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16, 16. Então, profetas até João Batista. Depois de João Batista, profecia é da palavra de Deus e, em algumas exceções, Deus levanta homens e mulheres
com o dom de profetizar para trazer uma mensagem de exortação, correção ou de ânimo à igreja. No pacto, na nova aliança, temos Jesus como nosso único mediador. 1 Timóteo 2,5. Não precisamos mais de profeta. Jesus é o nosso mediador. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. No Novo Pacto, todos temos acesso a Deus por Jesus Cristo. Efésios 2,18. Não precisamos de profeta hoje. O que queremos saber está na palavra de Deus. O que está oculto, dobramos o nosso joelho e falamos diretamente com Deus. Não precisamos de profeta para direcionar a nossa vida. Jesus, ele é o único mediador, como já falamos. 1 Timóteo 2,5. Portanto, é um erro doutrinário quando alguém que possui o dom de profecia procura usá-lo para responder a consultas de qualquer natureza, como casamento, nesse caso, viagens, compras de imóveis, etc. Hoje existem os profetas do casamento. Sai dele, que isso é um perigo. Profeta que vai profetizar se você vai viajar ou não. Profeta que vai profetizar se você vai casar ou não. Profeta que vai profetizar se você vai comprar imóveis ou não. Sai deles. Esses não são profetas de Deus. É a palavra de Deus que diz. Mesmo que você torça o nariz aí, não acredito em vocês. Vocês são adivinhadores. E Deus não quer adivinhadores. Deus não quer agoreiro. Deus não quer falsos profetas no seu meio. Fica, neste caso, falando sozinho, porque Deus diz, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Jeremias 23, versículo 21, Deus está dizendo que não mandou, que não falou, mas eles tomaram a iniciativa, ou seja, são falsos profetas. Então, profeta durou até João Batista. Hoje não existe profeta, existe o dom de profecia que Deus usa cada um conforme Ele quer. É fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive o de profecia, que é exatamente o que estamos fazendo agora, explicando a você como obreiro da casa do Senhor que acabou o ministério de profeta. O máximo que existe hoje é alguém que recebe o dom de profetizar, de trazer-nos uma mensagem de Deus ao nosso coração. Programação direta, subsídio bíblico teológico. Profeta programava em linguagem direta e simples a mensagem de Deus que lhe havia dado. Isso dentro do Antigo Testamento, era assim que ele agia. Deus falava e ele era o canal direto de Deus com a mensagem. Ela era comunicada boca a boca, como no caso de Moisés, ou através de uma visão ou sonho, mas a mensagem sempre lhe era concedida através de uma inspiração divina, direta, para os que os profetas continuassem a escrever. Assim diz o Senhor, ou seja, quem falava era o Senhor, não o profeta. Linguagem figurada. Como regra geral, as profecias do Antigo Testamento são claras e diretas, embora algumas certamente sejam propositadamente figuradas, as principais razões seriam para transmitir de modo mais efetivo e expressivo algum fato ou verdade. Isaías 66, 12, 13, Amós 9, 13, né? Algumas vezes Deus usava a linguagem do povo, né? Para que o povo melhor entendesse aquela profecia, para então revelar um conhecimento de eventos futuros, de tal forma que não pudesse ser imaginado pelo descrente, por um lado, e por outro, para que só pudesse ser entendido pelo crente. Depois de um estudo cuidadoso, Deus não lança pérola aos porcos. Ou seja, a profecia ela era entendida mediante um estudo minucioso por crentes, porque Deus não lança pérola aos porcos. Entretanto, geralmente as figuras de retórica
são prontamente estendidas como examinadas sobre o contexto da cultura do Antigo Testamento. E a profecia, ela tem que falar segundo aquilo que a palavra de Deus diz. A profecia, ela tem que estar embasada dentro da palavra de Deus. Não tem que achismo, não tem que ser o que o profeta acha, né? Que tem o dom de profetizar. Ela tem que ser direcionada unicamente pela palavra de Deus. Se a palavra do tal profeta não falar segundo as Escrituras, esse tal não é de Deus. A palavra de Deus diz que ele é falso profeta. Não ouve eles. Saia do meio deles. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Então, nesta oportunidade, quero dizer para você que tem o dom de profecia, que ela seja segundo o que está escrito nas Escrituras. Porque senão, não é Deus que está te usando. Vamos à conclusão da aula. Profecia e profeta é um dom que Deus traz aos homens, às mulheres, aos seus servos, aqueles que se colocam na posição, aqueles que estão atentos para ouvir o que Deus fala. É por isso que a palavra de Deus diz: quem tem ouvido, ouça o que diz a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhaz, São Paulo, Jundiaí. Quero lembrar você que todos os domingos, 9 horas da manhã, e todas as quarta-feiras, às 19h30, estamos ao vivo pelo Facebook Paulo.Delanhaz, com uma palavra de Deus ao seu coração. Aos domingos, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica. Às quarta-feira, uma mensagem sobre família, uma mensagem apologética, uma mensagem de defesa da fé. Compartilhe os nossos vídeos, avise os seus amigos, seus irmãos, para nos acompanhar também no Facebook. Se inscrevam também no nosso canal do YouTube, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Estamos chegando aí a 1000 inscritos, tá? Faça parte, nos ajudando, se inscrevendo. Segundo alguns conhecedores do YouTube, você precisa ver aí no mínimo 2 ou 3 minutos do vídeo, tocar o link e o sininho para ser validada a sua inscrição pelo YouTube. Então faça isso, compartilhe aí com os seus amigos e irmãos, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém? Um grande beijo no coração de cada um. Pastor Paulo Delanhaz, São Paulo, Jundiaí, AD, Ponte São João.